Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário Roberto Pertile, da sede Florianópolis, em Santa Catarina. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite, por mais essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre a filosofia que tanto nos acalenta o coração. No próximo dia 22 será comemorado o Dia Internacional da Mãe Terra e em Nova Acrópole estamos promovendo a 4ª edição dessa Semana Internacional da Mãe Terra, cujo tema é a busca da unidade para além das diferenças. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, mas, como sempre fazemos, vamos conversar, refletir e que cada um de nós possa extrair ideias e experiências que sejam úteis para as nossas vidas. Para começar, a gente falava disso antes de começar o podcast, do fato de que nós, seres humanos, de um modo geral, estamos cada vez mais afastados de nós próprios, dos nossos semelhantes e, por consequência, da natureza. E, indubitavelmente, isso tem gerado uma série de problemas e conflitos entre as pessoas, entre o ser humano e a natureza, entre os próprios seres humanos. Enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso e o que isso nos ensina a refletir sobre nós próprios e o que podemos fazer para melhorar, em alguma medida, esse cenário? Essa é uma excelente pergunta, porque se nós nos deparamos com um mundo como hoje nós vivemos, nós percebemos cada vez mais, do ponto de vista individual, um aumento da ansiedade. O Brasil é considerado talvez o país mais ansioso do mundo. Um aumento de depressão, pânico, doenças de caráter mental de vários tipos, um aumento do suicídio em vários lugares do mundo, o que nos leva a perceber que o ser humano tem perdido um contato consigo mesmo e um sentido de vida. Também, do ponto de vista coletivo, nós temos percebido cada vez mais problemas ecológicos, ambientais, sociais, crises culturais, nas quais efetivamente, pensando individual e coletivamente, temos muitas dificuldades de encontrar uma solução. E mais além disso, quando observamos o mundo como um todo, não só percebemos espécies que estão entrando em extinção cada vez maior, não só percebemos árvores longevas que quase já não existem, como é o caso das araucárias aqui no sul do país, mas também nós nos deparamos com o fenômeno das guerras, que estão assolando vários países do mundo hoje, nesse exato momento, e ao qual nós, como humanidade, quando olhamos para isso, não percebemos uma solução, pelo menos no curto prazo. E isso, obviamente, nos angustia. E talvez a Semana da Mãe Terra e trazer esse tema à pauta possa nos ajudar a nos compreendermos a nós mesmos, aos demais e à natureza, num sentido de busca de unidade, como é o tema proposto nesse ano, de uma forma especial em todo o mundo, em mais de 50 países, onde a Nova Acrópole hoje se faz presente, em mais de 500 escolas, com o mesmo tema, buscando propor reflexões e também ações práticas que nos levem a diminuir essas diferenças, a romper essas barreiras e nos tornarmos cada vez mais próximos, cada vez mais humanos, cada vez mais integrados. E esse é um grande desafio. Sem dúvida, Roberto, é um grande desafio e o nosso tema dessa Semana da Mãe Terra é a busca da unidade. E quando a gente fala de unidade, parece algo que para nós hoje está bem distante. Toda essa violência, esse enfrentamento que nós vemos no mundo de hoje é uma falta de integração e de unidade do ser humano consigo próprio. Porque quando a gente se sente integrado a todas as coisas, a gente aprende a cooperar com elas. E isso não tem acontecido em grande escala. O fato é, o que seria essa unidade? Como encontrá-la, como alcançá-la? A gente estuda isso um pouco em Plotino, porém eu gostaria que você falasse de forma simples e objetiva para que a gente entendesse o que é essa unidade, como alcançá-la do ponto de vista mental da ideia e também como vivê-la no nosso dia a dia. Perfeito. Antes de tratar especificamente do tema da unidade, há um conceito interessante que nós podemos
propor como ponto de partida dentro da ecologia evolutiva, que trata de que um sistema é tão mais desenvolvido quanto maior sua capacidade de integração das diferenças. E isso significa que um sistema ele é mais desenvolvido quanto mais diferença tem e melhor a qualidade das relações entre essas diferenças. E isso torna esse sistema mais apto a sobreviver ao longo do tempo e torna esse sistema mais adaptável, ou seja, menos rígido, menos duro. O que, em outras palavras, ou como um pequeno exemplo, se você tem, por exemplo, uma plantação de soja, ela é muito mais vulnerável ao ataque de insetos, pragas e todo tipo de bichinhos do que se você tem uma floresta complexa, com animais, plantas e todo um ecossistema vivo. Ou seja, quanto mais complexo e integrado está o ecossistema, mais forte e mais apto ao futuro ele se torna. E, portanto, nesse sentido, compreender que a unidade e as diferenças não são opostos, mas sim são conceitos complementares é importante. Saber que nós somos diferentes. A natureza é diversa. E isso não é um problema, muito pelo contrário. Isso é uma tremenda riqueza do ecossistema. Isso é uma tremenda riqueza da vida. Agora, como nós vamos estabelecer contatos, relação, comunicação entre essas diferenças com um propósito comum, ou seja, num caminho de unidade, é um grande desafio. É um grande desafio. E isso passa por uma compreensão do que é essa unidade. E talvez a unidade seja um dos grandes conceitos da filosofia, talvez um dos conceitos mais misteriosos, assim como o conceito da vida, que efetivamente, exatamente não sabemos bem o que é. Nós sabemos um pouco como a vida funciona, mas o que é a vida não sabemos bem. E o conceito da unidade ele está relacionado a uma grande lei da natureza que nós chamamos unicidade, ou a lei do uno, a lei do uno. E compreender que talvez a grande vida seja una, para nós é um grande mistério. E uma das relações que nós podemos tecer, do ponto da filosofia tanto do Oriente quanto do Ocidente, os antigos povos compreendiam que existia uma grande mente cósmica, ou seja, um pensamento divino cósmico, aquele que pensou tudo. E talvez a unidade esteja no princípio aí. A mente divina, que pensou todas as coisas e todos os seres, expressa nas suas 7 leis, nas 7 leis da vida, que nós vamos encontrar referência em várias tradições, como é o caso da tradição egípcia, onde nós estudamos o Kybalion, ou Kybalion, e a partir daí se expressam todos os seres a partir de uma unidade. Ou seja, um conceito muito, muito filosófico e muito misterioso para nós, de que teríamos um início comum, todos os seres, a partir de um grande pensamento cósmico, divino, organizado, belo, e que ao final a nossa evolução cíclica, sendo essa também uma grande lei da natureza, a lei dos ciclos, nos conduz a um retorno comum. Esse é um tema, Danilo, muito, muito inquietante, né? E talvez difícil de nós compreendermos na sua plenitude. Mas uma das coisas que poderia ser muito prática é compreender que nós estamos caminhando juntos, que a nossa evolução é em conjunto e que não basta eu me tornar melhor, mas também é necessário que eu, à medida que me torne um ser humano melhor, possa fazer algo pelos demais. Eu possa estar imbricado e perceber que o universo, o planeta Terra, é a minha casa. E se algo que está acontecendo no outro lado do mundo não é legal, isso também me afeta. Eu não estou separado. Então, o mistério da unidade, ele implica em que nós estamos caminhando juntos, num sentido de evolução, que nós não estamos separados. E essa talvez seja uma das grandes ilusões, como falava uma filósofa chamada Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, que os seres humanos deveríamos aprender a superar.
a ilusão da separatividade, ou como ela chamava, a grande heresia da separatividade, que ao final nós temos uma origem comum e um destino comum. E aprender a caminhar juntos é um grande desafio. E essa semana vem trazer algumas propostas filosóficas e também práticas de resgatarmos um pouco dessas ideias, desses princípios e aplicá-los no nosso dia a dia. Tem uma frase do Pitágoras que é bastante conhecida, mas cabe sempre relembrá-la, onde ele diz o seguinte: educai as crianças e não será necessário punir aos homens. Obviamente entendendo aqui homens como seres humanos, que era a concepção filosófica. Então, resumindo, ele nos ensina que devemos educar as crianças para que os seres humanos adultos não sejam punidos. Isso é algo bastante simples de se entender e difícil de viver. Uma vez eu caminhava aqui para o trabalho e tinha uma mãe falando com o seu filho, dizendo para ele que se ele fosse comer e tivesse algum amigo ou alguma amiga perto dele e que pedisse um pedaço para ele, ela disse para dividir. E aquilo foi muito bonito, porque a mãe ensinou ao filho a generosidade. E essa ideia de separatividade que você mencionava há pouco tem tomado conta das pessoas, através do egoísmo, porque a gente não sabe dividir, não sabe partilhar, e às vezes isso nos afasta dos demais, gerando inúmeros conflitos, e é isso que temos visto de modo geral no mundo de hoje. E você trouxe uma experiência belíssima, que me marcou muito, com crianças em uma escola, onde você falou com diversas crianças de diferentes faixas etárias e de como elas se relacionavam com a natureza. E isso me fez refletir sobre a ideia da separatividade, da unidade, que começa justamente na infância. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas questões para a gente refletir sobre elas. Essa é uma história que sempre me encanta quando eu recordo, porque foi um trabalho que nós fizemos numa escola municipal em Florianópolis há muitos anos, associado ao tema da filosofia e ecologia, e foi uma simples pergunta que eu não sabia muito o que fazer com 90 crianças na minha frente. Eu me senti numa situação um pouco constrangedora. E eu perguntei para as crianças o que é a natureza. E eram crianças pequenas, eram crianças nos seus 2 primeiros anos de escola. E essas crianças responderam: o passarinho, o gato, o rio, o cachorro. E essas crianças menores responderam eu, o papai, a mamãe. E isso me tocou muito. E o contraste foi que na sequência vieram as crianças maiores, que já estavam aí há 2, 3 anos na escola. E também eram mais 90 crianças. E eu fiz a mesma pergunta. E nessas crianças maiores, elas responderam exatamente como as pequenas, com uma pequena diferença. Elas não incluíram o ser humano na resposta. O ser humano já não estava mais. E isso aconteceu de manhã e à tarde. Então isso me fez refletir, porque talvez não seja uma aleatoriedade da vida, que talvez uma criança pequena, ela já sabe que o ser humano faz parte da natureza. E muitas vezes tomamos contato com a nossa forma, hoje guiada por correntes de pensamento materialistas que nos separam da vida, da natureza, que tornam a natureza útil a cada um de nós, uma visão utilitária da vida, e percamos essa compreensão de que nós somos natureza. A natureza não é outra coisa. Nós somos a natureza, junto com todos os seres, de que efetivamente não há nada separado. E se algo acontece de dor a algum ser, essa dor também me acontece, e essa dor acontece a todo o universo. E da mesma forma, quando um ser humano é capaz de curar uma dor ou de fechar uma ferida num animal, como falava a nossa diretora, a professora Adélia, de alguma forma esse ser humano também tenha fechado uma pequena ferida em todo o universo. Ou seja, nos recorda que também as pequenas ações feitas por pessoas que não aparecem na televisão, essas pequenas ações de bondade, de amor, de generosidade também afetam a todos, para um lado e para o outro. Então, se por um lado a gente tem a dor da separatividade, por outro nós temos uma força tremenda de retorno a essa unidade. E eu tenho, sinceramente, muita esperança nisso. Por um motivo muito simples. Porque ser bom me parece que é o mais natural para o ser humano.
Você usou a palavra esperança, Roberto, e ela é muito importante nesse mundo onde a gente se sente impotente diante das injustiças, das corrupções. Enfim, cada ser humano tem que fazer a sua parte para que o mundo seja melhor do que ele está. E isso deve começar dentro do coração de cada um de nós. Parece fácil, mas não é. Às vezes, nos desentendemos com pessoas e depois pensamos: por que fizemos aquilo? Por que nos desentendemos? Algo faltou dentro de nós. E isso é importante da gente refletir. E como você falava da unidade, da busca da unidade, a gente precisa aprender a promovê-la. E para fazê-lo, a gente precisa ter virtudes e valores claros, precisos e aplicá-los em cada ação cotidiana que a gente viva. Porque promover isso faz com que a gente busque aquilo que você falou no final da sua fala. Sermos bons, ou seja, a bondade como um estado natural do ser humano, aquilo que é inato. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque às vezes nos sentimos envergonhados de sermos bons, de sermos valorosos. É muito estranho isso. É muito interessante que no nosso mundo nós temos vergonha de coisas que talvez não precisássemos, como essa que você falou. Vergonha de falar de Deus, da bondade, do amor. Vergonha às vezes de chorar. E coisas que talvez seriam passíveis de vergonha, nós não as temos. Isso é muito, muito interessante, muito curioso. Todo caminho ele começa com um primeiro passo dentro de cada um de nós. Não há uma mudança no mundo se não há uma mudança interna do ser humano, uma mudança profunda. Ou seja, é muito difícil nós buscarmos uma unidade em termos sociais, coletivos e cósmicos, por que não? Se não encontramos essa unidade dentro de nós. E essa unidade, ela parte de uma referência profunda, íntima e interior de buscarmos compreender a nossa essência, buscarmos compreender a nossa própria dignidade, a nossa própria identidade. Ou seja, encontrarmos dentro de cada um de nós o que realmente tem valor, porque isso tem relação com dignidade. Dignidade é aquilo que vale. E aquilo que vale não só agora e não vale mais amanhã, mas aquilo que vale ao longo do tempo, ou aquilo que sempre vale, né? Eu achei interessante porque numa das viagens que eu tive a oportunidade de fazer para o Egito, nós costumamos usar a expressão, isso valeu a pena. E, inclusive é tema de música. E quando nós estamos no Egito, a pena é um símbolo da justiça, é um símbolo de Maat. Então, algo que vale a pena talvez signifique algo que seja justo, algo que tenha relação com a sabedoria. Encontrar um valor em nossa vida que valha a pena viver. Ou seja, aquela coisa que nós não abriríamos mão por nada, nem que viesse um caminhão de dinheiro, estacionasse na nossa frente, a gente diz, não vale a pena, né? E esse é o encontro com a nossa essência, o encontro com a nossa individualidade, com a nossa própria identidade. Como nós sabemos se encontramos? Essa é uma boa pergunta. Um ser humano, quando encontra um pouco de si mesmo, ele se torna um ser humano mais feliz. Ele se torna um ser humano mais generoso. Ele começa a desenvolver valores e virtudes, não só para si, mas para contribuir com o todo. Ele se torna um ser humano que tem interesse em ajudar, um ser humano que se vê parte da sua família, que se vê parte da sua sociedade, de se vê parte do seu país, ele se vê parte do mundo. E aí é muito interessante, porque um dos grandes princípios que nós resgatamos na filosofia é o princípio da fraternidade. Nós resgatarmos uma proposta de sermos fraternos, ou seja, sem distinção de raça, cor, credo, condição social, idade, nós nos percebermos com uma raiz mistérica, essencial, profunda, comum. E se é comum, isso nos permite viver a ideia da fraternidade, ou seja, a ideia de que somos irmãos, porque frater significa irmão. A ideia da fraternidade, ela tem uma relação com nós nos percebermos irmãos. Mesmo que falemos línguas diferentes, mesmo que sejamos de países diferentes. E isso é uma conquista, talvez muito longínqua para toda a humanidade, mas uma conquista que pode ser vivenciada. Quando eu ajudo uma pessoa,
nas coisas simples e presto atenção nela e ajudo uma senhora a carregar uma sacola ou ajudo uma dama a tirar a sua bagagem de cima do avião e para colocá-la no chão, eu começo a exercitar isso em coisas muito simples. Mas por detrás dessas ações muito simples há um interesse humano. Por quê? Porque eu percebo a mesma unidade em mim está no outro. E, portanto, por que não contribuir? Já que a dor dele também é a minha e a felicidade dele também é a minha. E quando nós vemos um ser humano que faz algo triste, a gente também fica triste. Mas quando nós vemos um ser humano que faz algo bom, bonito, belo, nós também nos encantamos. Ou seja, a alegria e a felicidade também são compartilhadas. Ou seja, de uma forma muito prática, Danilo, nós percebemos que nós estamos conectados. Nós estamos conectados. Se você vai num show, se você vê uma apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, percebe a alegria e o júbilo que traz isso para todos que participam? Essa conexão, ela é real. Portanto, essa ideia da unidade é uma experiência, é uma vivência. Nós vivemos isso, nós nos percebemos assim. Às vezes nós esquecemos. E essas pequenas práticas que nós vamos realizando no nosso dia a dia de um interesse pelo outro, vai nos levando a desenvolver outras virtudes sociais, como por exemplo a convivência, que significa viver e deixar viver, né? A gente ter as nossas ideias, mas também permitir que os demais tenham, com respeito, com dignidade. Trabalhar o ecletismo, que não significa aceitar todas as coisas como elas são, mas nós buscarmos o que há de melhor em cada coisa, em cada cultura, em cada movimento da história, ou seja, com uma análise crítica, filosófica, objetiva, e ao mesmo tempo reconhecer que os antigos povos tinham problemas e dificuldades, e tinham elementos positivos que nós podemos aprendê-los, assim como nós hoje. Nós hoje também temos muitas coisas boas e interessantes, mas também temos muitos desafios. E o ecletismo não significa aceitar tudo como está, mas aceitar as coisas para que possamos aprender e fazer um pouco melhor. Aprender e agora dar mais um passo. Ou seja, buscar o que há de melhor em cada cultura e promovermos isso. Trabalharmos pelo melhor. Nas relações humanas nós sempre temos esse grande desafio. Você está no relacionamento. Você pode se relacionar pelo que o seu parceiro ou parceira tem de melhor ou que tem de pior. E é uma escolha. E essa escolha nós temos hoje também como sociedades humanas. Ou seja, resgatar o que há de melhor. E do ponto de vista da Mãe Terra, as antigas tradições, elas tinham alguns aspectos muito interessantes, um respeito. E talvez esse grande respeito que tinham pela Mãe Terra se baseava fundamentalmente numa grande ideia de unidade. Ou seja, numa ideia de que a Terra, o nosso planeta, assim como nosso sistema solar, isso tudo é um grande ser vivo. É um grande ser vivo. E tanto é assim que o Dia Internacional ele é chamado, não sei se você prestou atenção nesse pequeno detalhe, é um dia chamado de Mãe Terra. Se é mãe, é vivo. E assim é chamado o nome. Não é simplesmente Dia da Terra, mas o Dia Internacional da Mãe Terra. Ou seja, a Terra como um grande ser vivo que abarca todos os seus filhos. E render respeito à mãe é natural de todo bom filho. E isso nós podemos fazer. Enquanto você falava, eu fiquei refletindo sobre os antigos povos, egípcios, maias, os hindus, enfim, todos esses povos tradicionais de que a gente tem registro, de que nós temos história. Para eles não existia um dia especial da Mãe Terra como uma data estipulada para o nosso mundo moderno, porque a gente perdeu o sentido dessa relação. Então isso para nós é necessário. E diante de tudo que você mencionou, eu gostaria que você, nas suas palavras finais, falasse da importância dessa relação da unidade com a Mãe Terra, de nós estarmos unidos conosco próprios para nos vincularmos à Mãe Terra, como bons inquilinos
dessa Mãe Terra que tanto nos acolhe, tanto nos dá, tanto nos oferece, para que a gente aprendesse a respeitá-la, a amá-la e fazer isso com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque amar a Terra, ela não vai responder para a gente, não vai nos contradizer, então é mais fácil conviver, entre aspas, com a Terra, com o nosso semelhante não. Gostaria que você falasse dessa unidade em todos os sentidos, para que a gente pudesse, a partir de agora, refletir mais sobre isso e levar isso mais para o nosso coração e, por consequência, para as nossas ações, das menores até as maiores que a gente viva. Nós já falamos acerca dos valores que fazem parte do ponto de vista individual e coletivo, como a identidade, a dignidade, o respeito, o ecletismo, a fraternidade e a convivência. E isso tudo vai nos levar a uma conquista do ser humano. E talvez reconhecer o nosso papel no mundo como seres humanos seja uma das grandes chaves. Eu sempre brinco que a abelha ela não tem crise de identidade, ela sabe o que fazer. Inclusive a sua função social muda ao longo da sua idade. Ela sabe e cumpre a sua função. Um ser humano, nós poderíamos nos perguntar, nós temos claro quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa função, a nossa meta nesse universo? Qual é o meu papel individual e coletivo? Talvez dos grandes papéis, uma das grandes respostas que essas antigas tradições nos trazem, seja que o ser humano ele pode servir como uma ponte entre a terra e o céu, uma ponte entre o espírito e a matéria, uma conexão entre o mundo visível e o mundo invisível. Nessas tradições, quando o ser humano era capaz de servir como uma ponte, e estabelecer essa conexão, a essa conexão chamavam de uma conexão ou uma relação do sagrado. Uma vida sagrada. Uma vida que conecta o espírito e a matéria, as grandes leis da vida, com a nossa aplicação prática. Resgatar o papel do ser humano como uma ponte, como um agente sacralizador da natureza, talvez pudesse fazer muita diferença na nossa vida. Porque nós não deixaríamos de utilizar os recursos naturais. Nós utilizamos, todos nós precisamos comer. Só que nós faríamos isso de uma forma sagrada. E aquela planta, aquele ser que se sacrificou como nosso alimento, agora também o ser humano, como fala Gibran, também nós nos sacrificamos em prol de algo maior. O grande desafio é quando o ser humano toma da natureza e não entrega nada em troca. Enquanto todos os seres se sacrificam, qual é o nosso sacro ofício? Qual é o nosso ofício sagrado? Qual é o nosso trabalho sagrado de integração com a natureza? O que nós estamos restituindo de tudo aquilo que nós ganhamos? Encontrar essa resposta e responder talvez possa nos ajudar a tecer relações mais justas com todos os seres. E é isso que nós podemos abarcar e contribuir dessas antigas tradições. Como estabelecer relações mais justas, mais harmônicas, a partir de um referencial de integração completa, global, integral. Ou seja, o ser humano como um agente que é capaz de compreender as ideias, as grandes ideias, e vivê-las. É um desafio tremendo, tremendo, mas é algo que nós podemos começar nas coisas muito simples e em práticas de respeito, de convivência, de cortesia, de escuta. E, bom, a nossa vida é uma grande experiência. Quanto tempo isso vai levar, a gente não sabe, mas eu entendo que esses grandes seres humanos que conseguiram viver algo disso ao longo da sua vida, eles foram chamados de heróis. E o herói é aquele que ama. E talvez o amor possa ser a grande chave para nós conquistarmos esse novo patamar de consciência, esse novo patamar de integração conosco mesmos, com os demais e com a natureza. Dessa maneira, encerramos então essa nossa conversa para o Dia Internacional da Mãe Terra, agradecendo novamente a presença do professor voluntário Roberto Pertile e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade
E seguimos com essa semana tão especial, com tanto carinho, estamos promovendo em todas as nossas escolas no Brasil. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser acompanhar as atividades que há em todas as sedes em virtude dessa Semana Internacional da Mãe Terra, basta acessar o site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Alexander Borodin e chama-se Polovisian Dances, from Prince Igor.